com os irmãos está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Minha rinite, como sempre, está atacada, então eu dou uma coçadinha no nariz. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O que nós vamos ver? Ver se dá para os irmãos. Os irmãos estão vendo bem aí? Deixa eu ver se dá para pegar. Como é que é aqui? Aí. Estão vendo esse desenho? Aqui em cima é o Espírito Santo. E aqui é a composição do homem, espírito, alma, corpo, com os dois véus, o coração e essa lâmpada, a mente, tá bom? Nós vamos usar bastante esse desenho aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O homem, ele é um ser tricotômico. Deus criou ele tricotômico. Deus criou o homem de forma tricotômica, que quer dizer tripartido, espírito, alma e corpo. Gênesis capítulo 2, versículo 7, vai ser a primeira informação que nós temos sobre isso. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O que é o pó? É o corpo. Estão vendo aqui, ó, o Czinho aqui no desenho, o corpo, ó. Aqui, ó. Corpo. E formou o homem, o Senhor Deus, do pó da terra, corpo, e soprou sobre as suas narinas espírito, que vem da palavra hebraica, neste caso, ruá, que quer dizer fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente, ok? Espírito, alma e corpo. O apóstolo Paulo, na carta de Tessalonicenses, capítulo de número 5, no versículo de número 23, estou aqui com a minha Bíblia, ó. No versículo de número 23, ele vai falar sobre isso. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo vosso, aqui ó, espírito e alma e corpo sejam plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a formação do homem, espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Antes do novo nascimento, o homem é um ser dicótomo, porque quem manda nele é a alma, e a alma manda no corpo. A entrada para ele entender e mandar é pela mente, tá bom? Então, o homem espiritual, ele é composto de espírito, alma e corpo. Alguma dúvida até aí? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Aí, a questão de nós entendermos isso está no Evangelho de João, no capítulo de número 4, no versículo de número 24, 23 e 24, que diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito. Provavelmente na sua Bíblia, essa palavra espírito, ela vai estar em minúsculo, porque está falando do meu espírito, do sopro de vida que Deus colocou em mim. Bom, se é um sopro, esse sopro, ele não tem volição, ele não tem vontade. Mas ali é que fica armazenada todas as coisas. Por quê? A palavra de Deus diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então o Espírito, ele manda a palavra que é dada pelo Espírito Santo para o nosso coração. O Espírito Santo manda a palavra para o espírito humano, e essa palavra, ela é guardada no nosso coração. E quando ela é guardada no nosso coração, ela vai mandar essa ordem para a alma. E essa alma vai mandar essa ordem para a mente. E essa mente vai mandar essa ordem para o corpo. Ok? Então é isso que acontece. Quando o homem, ele é espiritual, quem manda nele é o Espírito Santo. Por quê? Olha só.
Adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não é? Em verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. João 17,17. Santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade. Aí no versículo 24 diz assim: Deus é espírito, em maiúsculo. E importa que os que o adorem em espírito, minúsculo, e em verdade. Quer dizer, eu adoro, o que o espírito faz? O espírito, ele adora. O espírito, ele adora. Tá vendo? O que o espírito humano tem que fazer? Ele tem que adorar. Como é que é essa adoração? É quando ele se submete, ele se prostra, porque a palavra adorar vem da palavra grega proskineu, quer dizer se prostrar diante de quem? Diante da vontade do Espírito Santo. Então, quando nós adoramos, estou querendo dizer que eu estou disposto a fazer a vontade do Pai. Então, adorar é se prostrar, se render diante de Deus. Quando eu adoro, eu estou disposto a se render diante de Deus. Então, por isso que João vai dizer, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui, ó, eu não sou bom desenhista, mas essa figura aqui, ó, é do Espírito Santo. O verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade, tá vendo? Então eles adoram. E Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Mas você prestou atenção aqui que o espírito está em minúsculo? Por que está em minúsculo? Porque é o meu espírito recebendo a vontade do Espírito Santo no meu ser. Então eu recebo a vontade do Espírito Santo no meu espírito. Então isso é adoração. Então ele vai dizer que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai. Então adorar quer dizer se prostrar à vontade de Deus. Adorar quer dizer que é dependente de Deus. Adorar quer dizer que eu dependo inteiramente do Senhor. Quando eu entendo isso, Deus, ele entende que ele pode colocar sobre mim a sua vontade. O profeta Isaías, 730 a.C. ou 750, ele vai dizer isso no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. O que é um homem que adora em espírito? O que é um homem que adora em espírito? O que é um homem que ele está disposto a adorar em espírito? E ele vai dizer como deve ser essa adoração. Lembrando aos irmãos que eu estou falando do homem. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Aqui, ó. Os textos. Gênesis capítulo 2, versículo 7, que é o texto da criação do homem. E formou Deus o homem do pó da terra, corpo, e soprou em sua narina espírito, e ele foi feito alma vivente. Aí Paulo vai descrever da seguinte forma, a mesma coisa, que todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, espírito, alma e corpo, sejam irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor. Ok? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. É esse o texto. E agora, Isaías, capítulo 11, versículo 2. Que é o quê? Os atributos que nós devemos ter para sermos verdadeiros adoradores, para adorarmos em espírito. Que diz assim: e brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O que é o Espírito do Senhor? O Espírito do Senhor é quando eu estou disposto a fazer a vontade de Deus.
Mas tudo isso nós temos que entender que quando a adoração é no espírito, ela ainda não entrou, ela está descendo daqui para cá, ó. Ela vem aqui e daqui ela desce para o coração, ela fica guardada no coração. E quando a alma precisar, a alma vai tirar do depósito. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, nós abrimos o nosso espírito, um novo nascimento, que é o Espírito Santo vindo habitar em nós. Então o Espírito ele vai colocar esses atributos no nosso espírito. E daí ele vai ficar na disposição da alma aqui no nosso coração. E quando a alma precisar, ela vai tirar do depósito e vai usar esses atributos. E daí vai mandar a ordem para os sentidos do corpo. Ok? Então, veja bem, um novo nascimento, que é o Espírito Santo vindo habitar em nós, ele se dá aqui no nosso espírito, que coloca isso à nossa disposição no nosso coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Aí a alma, ela vai obedecer à vontade do Espírito, vai mandar isso para a mente, que vai mandar para o corpo, e os sentidos do corpo obedecerá o que a alma está ordenando através do Espírito, ok? Os irmãos estão entendendo isso? Estão entendendo? Que o homem é espírito, alma e corpo, e que ele adora em espírito. Então se ele adora, não é que ele adora naquele momento, a adoração está nele. Aonde ele estiver, ele está adorando. Quando o inimigo vier contra a vida dele para fazê-lo pecar, a alma vai acionar o espírito que está adorando, que é adorador porque é a habitação do Espírito Santo. Então eles vão entrar em guerra. E nessa guerra, quem é que vai ganhar? É a alma, é o corpo. Aonde está escrito isso, pastor? Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Andai em espírito. Quer dizer, eu posso estar na minha casa, eu posso estar no meu trabalho, eu posso estar na igreja, onde eu estiver, eu estou andando em espírito. Mas eu estou andando em espírito aonde? O espírito não anda, mas o sobrenatural de Deus, ele está em mim. Então quando eu me movo, o espírito também se move em mim. Quando eu ando, o espírito também anda comigo. E daí o que acontece? Eu estou andando. E a alma, ela tem vontade de fazer alguma coisa. A alma vai ter vontade, muitas vezes, do quê? De pecar, Lucilene Ferreira, Tiago, Pastor Márcio. Ela vai ter vontade de pecar, mas eu estou andando em espírito. Olha o que o texto vai dizer, no versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que querais. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Por quê? Se você pecar, você sai da dimensão do Espírito e entra na dimensão da carne. Se você pecar, você sai da dimensão do Espírito e você entra na dimensão da carne. E qual é a vontade do Espírito para as nossas vidas? Olha aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Qual é a vontade do Espírito para o nosso coração, que vai mandar para a alma, que vai mandar para a mente, que vai mandar para o corpo? Qual é a vontade do Espírito Santo? Qual é a vontade do Espírito Santo? Que o Espírito do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Porque se Ele estiver sobre as nossas vidas, nós vamos vencer todas as situações adversas. Veja que o Senhor Jesus, depois que ele foi batizado, eu vou ler esse texto com vocês, que é um texto primordial para nós entendermos a ação do Espírito. Veja bem, vou mostrar agora para vocês o novo nascimento e o que ocorre depois do novo nascimento. Diz aqui, ó, capítulo 3 do Evangelho de Mateus, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água.
E eis que se abriram o céu, e o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: eis o meu filho amado em quem me comprazo. O que é isso? Isso é um novo nascimento. Jesus, ele vem agora, o Espírito vem agora habitar em Jesus. O Espírito Santo, ele vem habitar em Jesus. Ele está dizendo que todo aquele, quem crer e for batizado, será salvo. Porque quando eu sou batizado nas águas, o Espírito Santo, ele vem habitar em mim. Ele vem habitar em mim. E quando o Espírito Santo, ele vem habitar em mim, ele passa a fazer morada em mim. Então, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, o Espírito Santo, ele vem, ele desceu, tá? O Espírito Santo tá lá no trono, e ele veio agora habitar naquele que crê. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então ele vem habitar aqui, ó. Ele vem habitar aqui. E disse-lhe, Mateus 18, 19, 20, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele vem habitar aqui. Marcos capítulo 15, versículo 16 a seguir. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então Jesus, ele deu o exemplo. Jesus foi batizado. O que aconteceu? Quando ele saiu da água, os céus se abriram e o Espírito Santo veio, pousou e repousou sobre ele, habitou. Aí aonde eu vou ver isso? Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. A partir do novo nascimento, não sou mais eu que mando em mim, quem manda em mim é o Espírito Santo. Quem manda em mim agora é o Espírito Santo. Então agora, olha só, quando eu entendo que quem tem que mandar em mim agora não são mais as minhas vontades, então eu estou praticando a verdadeira adoração de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, isso é a ordem da tricotomia. Eu adoro no espírito e obedeço na alma. Tá vendo aqui, ó? Eu adoro no espírito. Essa adoração, ela tem que ficar guardada no meu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então eu guardo a palavra aqui, ó. Eu guardo a palavra aqui. Quando a palavra está guardada aqui, aí eu vou andar em espírito. Mas lá, lembra lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que diz que a carne cobiça contra o espírito e um se opõe um ao outro. Então, aonde acontece isso? Na alma. Porque a alma, ela é composta de 5 volições, 5 ações que podem mudar a alma. Porque a alma não é um sentido físico. Se sentir o corpo são sentidos, porque eu sinto ele no mundo físico, mas a alma eu sinto ela no mundo espiritual. Que evoluções são essas? Subconsciente, onde está guardado tudo. Consciente, onde a alma. O subconsciente é passado. O consciente, a mente, é futuro. E aonde isso vai refletir? No corpo. Então, quando eu faço a vontade do Espírito, isso fica guardado aqui, que quando a alma, a mente, ver alguma coisa do mundo e quiser fazer a vontade da alma, mas isso for contra a vontade do Espírito, eles vão guerrear. Eles vão guerrear.
E se eu estou andando em espírito, então eu vou vencer a carne. A carne não é o corpo, é a alma e o corpo conjuntamente fazendo a vontade do mundo, a carne. Tá bom? Carne. Espírito. Tá dando para ver? Ó. Quando eu faço a vontade daquilo que meus olhos veem, isso é carnal. Mas quando a vontade da carne ela entra aqui e o Espírito entende, através do Espírito Santo, que isso é pecado, eles começam a entrar em conflito. Eles começam a se conflitar. Porque se é a alma que manda em você, então você é carnal. Se é a alma que manda em mim, eu sou carnal. Mas se é o Espírito que manda em mim, então eu sou espiritual, irmã Lucilene Ferreira, irmã Marcela Guerra, paz Marcela. Então eu tenho que definir em mim, tá vendo aqui, ó? Quem é que manda em mim? Se é o Espírito ou se é a alma? Se é o Espírito vai mandar a vontade de Deus para o coração. Vai ficar guardado. Porque a Bíblia diz que o que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se é a alma que manda em mim, o meu coração vai estar cheio de coisas carnais. Mas se é o Espírito que manda em mim, o meu coração vai estar cheio de coisas espirituais. Estão vendo aqui? E daí o meu corpo vai andar em espírito. Ele vai andar em espírito, porque a alma vai obedecer à vontade do Espírito. Mas quando quem manda em mim é a alma, então isso se torna carne. Tá vendo aqui, ó? Carne. E para mim ser dominado pelo Espírito, irmãos, Isaías ele vai dizer qual é o processo para isso. Porque vocês viram, paz Francisca, vocês viram que irmã Francisca lá de Búzios, Deus te abençoe, que andar em espírito é um processo. Andar em espírito não é simplesmente, eu vou andar, não. Ele requer um processo, um consentimento, a escolha. Eu quero escolher andar em espírito. Esse andar em espírito, ele pode estar ligado lá em Marcos 16. Marcos 16. Do versículo 15 a seguir. E disse-lhe: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer. Crer não é simplesmente dizer eu tenho Jesus. Não, crer é deixar o Senhor controlar na minha vida. Quem crer e for batizado, porque você creu, você acreditou em Deus, você aceitou Jesus, mas você não vai conseguir vencer por si mesmo. Você não vai conseguir vencer com as suas forças. Você vai precisar de Jesus. Você vai precisar do Espírito Santo. Então, quando você é batizado, a Bíblia diz que o céu se abre e o Espírito Santo desce. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, o Espírito Santo desce e vem habitar no seu espírito. E daí aquilo que eu disse, em Gálatas 5,16, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Então eu preciso do Espírito Santo. Então agora, Isaías 750 anos, ele vai dizer assim: e repousará sobre ele. Sobre quem? Sobre quem repousou? Lá em Mateus capítulo 3, versículo 16, sobre Jesus. E ele deu isso para nós: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O que tem que repousar sobre você? O que tem que estar sobre você? O Espírito do Senhor. Isso é adoração.
É quando eu entendo que quem manda na minha vida agora é o Espírito Santo de Deus. Quem manda em mim é o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo ele começa a trabalhar no seu ser. Ele começa a operar no seu ser. E o espírito de sabedoria. Você não tem sabedoria própria. Você tem que ter sabedoria do Senhor. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Quer dizer, a sabedoria não é produzida na terra, ela é produzida no céu. Então, quem tem o Espírito do Senhor sobre a sua vida, diz Isaías capítulo 11, versículo 2, ele tem sabedoria. A sabedoria ela não é natural, ela é de cima. A sabedoria ela é espiritual. Se você tem, são processos, são escadas. Logo você vai ter inteligência. O Senhor te dará inteligência. Inteligência ele não é espiritual, inteligência ela é terrena. Veja que quando o médico ele é apto a exercer, facultar a medicina, as pessoas dizem ele é inteligente. Por quê? Porque a sabedoria ela está no ato do sobrenatural, mas a inteligência ela é natural. Então a pessoa que ela tem faculdade terrena ela é inteligente, mas quem tem faculdade do céu ela é sábia, e na sua sabedoria Deus lhe dá inteligência para resolver os seus problemas. Muitas pessoas estão na igreja, mas ainda não entenderam isso. Elas não entenderam que quem tem que conduzir a vida delas agora, quem tem que conduzir o espírito dela, para que isso fique guardado na alma dela, é o Senhor. Isso é reino. Muito se fala sobre reino. Porque teu é o reino. Jesus vai terminar a oração do Pai Nosso dizendo assim, porque teu é o reino. O que é reino? É governo. Vem da palavra grega basileia, que quer dizer Deus governa a minha vida. Então o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me dá sabedoria. O sobrenatural de Deus vem me direcionar. E daí a inteligência, ela vai me dar condução terrena. Ela vai fazer as coisas na terra serem conduzidas. Veja bem, algumas pessoas são muito inteligentes naquilo que elas fazem. São bons médicos, são bons engenheiros, são bons mecânicos, mas às vezes a família é destruída. Algumas áreas da sua vida estão sendo destruídas por adversário. Por quê? Porque não tem sabedoria. A inteligência te faculta para uma coisa, mas a sabedoria te faculta para todas elas. Então, quando eu entendo que o Senhor, o Espírito do Senhor, Isaías 11:2, nós estamos, ele tem que mandar na minha vida, ele tem que ordenar a minha vida. Ordenar é colocar em ordem, né? Tudo aquilo que está fora. O que eu começo O que começa a acontecer é a inteligência. Na minha casa que eu não tinha paz, agora eu tenho paz. Se eu não sabia resolver determinados problemas dentro da minha área financeira, agora Deus vai me dar inteligência para resolver. Tudo que estiver fora do lugar, tudo que estiver em desordens, Deus vai ordenar. O Espírito de Deus que está sobre você, que está sobre mim, ele vai me dar sabedoria. E a sabedoria ela vai produzir a inteligência. Você vê que é o espírito de sabedoria e de inteligência. Porque sabedoria ela vem do alto e a inteligência ela opera na terra. Aí depois ele vai dizer assim, o espírito de conselho. Deus ele vai começar em todas as áreas da sua vida. Você vê que é uma permissão. Por quê? Porque Jesus ele deixou o exemplo. O Espírito só veio repousar sobre ele quando ele foi batizado. Então quer dizer que foi uma escolha voluntária de Jesus. Você não é obrigado a fazer isso. Você não é obrigado, Remanarassura Bacandarábia, a fazer nada contra a tua vontade. Jesus foi batizado, ele disse, eu sou batizado para cumprir a justiça. Porque a partir daquele momento, todos aqueles que forem batizados em Jesus, o Espírito habitará na vida dele. Ramanda Kalassura Bacandarábia. Alamandure Mandaragácia, irmã Conceição, Emandará Salamai. Então, quando eu entendo isso, quando eu sou batizado, o Espírito vem habitar em mim. Então, eu estou dizendo para o Senhor, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E o que é novo? Agora eu sou morada do Espírito Santo. Se quando eu aceitei Jesus eu fui selado, agora no batismo eu sou morada. Eu estou dizendo para o Senhor, pode tomar conta da minha vida e direcionar a minha vida. Então o Espírito do Senhor, ele vem. Depois ele vai me dar sabedoria. Você vê que são processos. Não é automático. A Bíblia diz que Jesus, quando ele foi batizado, não é? Que o Espírito veio habitar nele. Está vendo aqui, ó? Está vendo o desenho? Espírito, alma e corpo. É a nossa composição. Gênesis capítulo 2, versículo 7. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e agora eu estou em Isaías capítulo 11, versículo 2, entre outros textos que eu falei aleatoriamente, explicando isso. Então o Espírito Santo, ele veio, tá vendo aqui, ó? Por que eu faço desenho? Porque fica fácil para você, nós somos mais fáceis para guardar a imagem. O Espírito veio habitar no espírito humano, e daí o espírito humano fez o quê? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra mim. Que é o Salmo 119, versículo 11. Como purificará o jovem seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade. Então, o que é o coração? O que é o subconsciente da alma? É o coração. Aonde ele tem um depósito que fica guardado as coisas. Memória. O que nós fazemos na ceia? Nós fazemos memória. Margarete Ventura. O que nós fazemos na ceia? Nós fazemos memória. Então o coração é um lugar de guardar. Guardei a tua palavra no meu coração. Guarda o teu coração, Provérbios 4, 23, é isso mesmo? Guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida. Então quando a palavra de Deus está aqui, eu tenho saída para a minha vida. Eu tenho saída para os meus problemas. Eu tenho saída para as dificuldades, mas ela está guardada. Entendeu? Então, quando eu tenho o Espírito do Senhor habitando aqui, eu tenho sabedoria aqui. E essa sabedoria vai mandar inteligência para onde? Para cá. Então, veja bem, o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e da inteligência, manda para cá. Agora, o Espírito do conselho, porque se agora a minha vida foi restaurada, ele está me aconselhando, isso quer dizer que eu estou andando segundo a vontade de Deus na alma. Se eu estou andando segundo a vontade de Deus na alma, eu vou ser guardado pelo Senhor, porque eu estou guardado nele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu estou guardado no esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. Então está aqui. Mas você vê que não é assim. Eu me prostro. Adorar é se prostrar diante da vontade de Deus. Tá bom? Cadê aqui? Eu adoro em espírito. E daí o Espírito, ele vai começar a trabalhar no meu coração. Ele vai começar a limpar a casa. Ele vai começar a limpar o depósito. Ele vai começar a limpar tudo que tiver de ruim aqui. Ele começa a limpar. E ele começa a colocar coisas novas. Eu quero profetizar na tua vida que haverá novidade de vida do Senhor na tua vida. Se você deixar o Senhor habitar em você, o Senhor trabalhar no seu ser, haverá novidade do Senhor em você. Você não viverá mais por si, mas é o Senhor que vai viver por ti. É o Senhor que vai te guardar. Então você vai ter o quê? Você vai ser aconselhado por Ele. Que era o que Deus fazia com Adão. Em Gênesis capítulo 3, Deus vinha falar com Adão. E quando ele falava com Adão, ele dava ordem a Adão, conselhos a Adão. Ele não obrigava Adão. Tanto que Adão, ele não seguiu o conselho e pecou. Deus te dá conselhos. E se você aceita o conselho do Senhor, você está na fortaleza. Porque veja o que aconteceu com Adão. Adão, ele foi tirado do jardim. O que era o jardim? Era fortaleza. Deus não mudou. Se você entender que o Espírito do Senhor, Isaías capítulo 11, tá, irmão? Ele habita no teu espírito e ele dá ordem ao teu coração, ele limpa o teu coração, coloca a sabedoria dele no teu coração. A tua alma agora, ela vai viver sob o conselho de Deus, e vivendo sob o conselho de Deus está guardada no Senhor. Fortaleza! Espírito de conselho e de fortaleza. Aí você dá guardado. Olha que coisa fantástica. Aí,
Último, vai ter conhecimento. Tá vendo? O seu subconsciente vai ter conhecimento de Deus. Então, quando o mal vier contra ti, você vai ter conhecimento de Deus para o derrotar. Que foi o que aconteceu com Jesus no capítulo 4. Ele derrotou Satanás no capítulo 4 com a palavra. Porque o conhecimento de Deus estava nele. Então, ele derrotou Satanás. Então, o conhecimento de Deus, de Isaías capítulo 11, ele não me deixa ser enganado por Satanás. Ele não me deixa ser enganado pelas trevas. Ele não deixa me ser enganado pelo poder maligno. Então aí, o que vai acontecer? Eu vou começar a viver o melhor de Deus. Deus não vai ter problema de colocar as bênçãos dele sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque ele sabe que eu sempre vou ter temor do Senhor. Eu sempre vou temer ao Senhor. Eu sempre vou obedecer ao Senhor. Porque se eu estou vivendo 7 estágios do Espírito na minha vida, é porque agora Deus sabe que Ele pode contar comigo. Que Ele pode contar com o meu espírito em verdadeira adoração. Adorar não é para a igreja ficar mexendo a cabeça, ou balançando, ou não sei o que, não. Adorar é isso que eu estou dizendo a você, Isaías capítulo 11, eu vou ler novamente. Porque repousará sobre ele. Quando aconteceu isso? Quando Jesus foi batizado. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E o que o Espírito fez? Levou Jesus para o deserto, para jejuar e orar, para que ele pudesse ter um momento de intimidade, colocar sabedoria. Não é que Jesus não tinha, mas Jesus não podia usar a divindade dele como Deus. Ele tinha que usar aquilo que o Espírito provesse. É que nem agora. Você tem que usar o que o Espírito de Deus te provê. Então ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quer dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo como? Sendo conduzido pelo Espírito. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Que Jesus foi receber sabedoria, que Jesus foi receber inteligência, porque quando ele estava jejuando e orando, Deus estava enchendo ele de sabedoria. Quando Satanás veio, ele usou a inteligência para vencer a Satanás. Ele usou a inteligência para vencer a Satanás, porque foi no mundo físico. E aí, quando ele sai dali, ele vai para Cafarnaum, Zebulon, Naftali. E ali ele começa a operar milagres. A Bíblia diz que o povo que estava na região das trevas e da sombra da morte viu uma grande luz. E aqueles que estavam na região da sombra da morte, a luz raiou. Quer dizer, o conselho começou a operar através de Jesus. O conselho começou a operar. E a fortaleza tomou conta daquele lugar. Eu quero profetizar na tua vida que se você está entendendo isso, você está guardado por Deus. Se você está entendendo isso, a tua casa está guardada por Deus. Se você está entendendo isso, aonde você chegar, que tiver morte, aonde você chegar, que as pessoas estiverem sentadas na região da sombra da morte, a glória de Deus vai invadir a vida delas. Amandarasura bacandarabe, aramandacalamá. E daí você vai passar o quê? Conhecimento. Porque a sabedoria de Deus te deu conhecimento. A sabedoria de Deus te deu inteligência. A sabedoria de Deus te deu conselho. A sabedoria de Deus te deu os dons que é a fortaleza. A sabedoria de Deus agora te deu a palavra. A sabedoria de Deus agora te ensinou o que é a santidade, que é o temor do Senhor. Então isso tá vendo aqui, ó? Essa é a primeira aula do discipulado. É adoração.